Olá! Hoje eu queria falar de um assunto que algumas pessoas me perguntaram da minha ausência nesses últimos dias, né? Na verdade, basicamente, mais de um mês fora de casa, longe dessa preciosidade que é a minha mãe, né? Então, ano passado, é importante a gente saber dessas situações que às vezes passam despercebido na vida da gente sem quando poderia ser diferente. Ano passado eu passei por um processo de, de tratamento em relação a um cisto que foi descoberto através do toque. E aí eu vim falar a respeito dessa importância da gente tocar o próprio corpo. Como que aconteceu? Como que eu descobri isso? Era mês de setembro, se não me engano, eu tenho o hábito de fazer o toque da mama, né? O autoexame. De manhã cedo eu deitei, depois de dobrar os lençóis, deitei na minha cama e fiz o toque do seio, mão esquerda no peito direito, mão direita no peito esquerdo. E depois de feito esse toque, né? Eu desci a minha mão esquerda sobre o meu abdômen e fui descendo assim do meu lado direito. E aí eu voltei para o lado esquerdo com um toque suave, né? E me assustei, porque quando eu fui descendo até a proximidade do umbigo, parecia que existia uma bola ali, na forma da gente sentir, né, de tocar. E eu gritei o meu bem, que estava aqui na cozinha, dando o café da manhã da Gabi. E aí eu peguei a mão dele e falei assim, meu bem, toca aqui. Porque eu senti duro, né, muito enrijecido, e a impressão que dava é que dava para sentir ali a forma, né? Aí ele falou assim, aqui não tem nada. Primeira coisa é pensar assim, ela tá, né, procurando coisa. Aí eu coloquei a mão dele do outro lado da minha barriga, eu falei, toca suave e vem do outro lado. Porque já tinha sentido, eu já sabia que tava ali, né, tinha alguma coisa errada ali. E até ele perceber que tinha algo enrijecido. Aí o médico da OBS veio visitar a Gabi para fazer as visitas mensais, né? Nesse momento eu comentei com ele, eu falei, doutor, tem alguma coisa que eu senti no meu abdômen fazendo o autoexame da mama e eu acho que tem alguma coisa estranha aqui, parece meio redondo, é enrijecido. Ele falou, vai lá no postinho. Aí eu fui, né? Fui no postinho e quando eu fui examinada por ele, ele falou, Eliane, aqui tem um nódulo. Eu entrei num desespero, como é que eu posso falar? Eu vi assim, tipo, não sabia nada o que era o diagnóstico ainda, mas a gente já pensa lá na frente, né? Eu tenho uma criança com necessidade especial e a primeira coisa foi pôr um ponto final, passar pela cabeça o que eu ia fazer, né? Se isso se tratava de algo grave, porque a gente já pensa realmente no futuro, principalmente quando se trata de pessoas com ansiedade, né? E aí eu precisava ir na regulação com o pedido dele para passar por um cirurgião. Só que no meu coração já entrou aquele desespero total, assim, para ir na regulação aqui na minha cidade tem que atravessar a BR e naquele momento estava chovendo, cheio de caminhões, eu entrei num pânico desesperador e Deus parou os meus pensamentos ali enquanto a chuva caía, os caminhões passavam na minha frente e eu chorando desesperadamente. Eu entrei, os caminhões pararam, né, de passar, eu atravessei a BR, entrei na regulação
E a moça da regulação não compreendia o meu choro, né? Ela falou, calma, né? Vai ficar tudo bem, você vai passar pelo médico, vai ver do que se trata, né? Fazer exames e tal. E aí eu consigo sair da regulação com uma consulta marcada com o cirurgião. Mas eu ainda estava apavorada, eu não conseguia sequer saber para que lado que eu tinha estacionado o carro. E um rapaz veio na minha frente ali, perguntou do que se tratava. Eu falei, eu só queria pôr um ponto final. E aquele desespero que passava pela minha cabeça, né? Do que se tratava aquilo. Nem tinha feito exame ainda, né? Exame de imagem, eu só pensava lá na frente. E marcada essa cirurgia não, marcado essa consulta, né? Eu fui pra casa, vim pra casa ali, peguei o carro e saí tentando estar calma sem estar. E cheguei em casa, eu abracei muito a minha filha. E sem saber que caminhos que seriam tomados, né? Fui na consulta marcada, mas antes disso eu fui numa clínica em Guarantã e fiz a tomografia. E nessa tomografia apresentou lá um cisto mesentérico. Cisto mesentérico que tinha um tamanho de aproximadamente 16 centímetros. E fui na consulta com o cirurgião da minha cidade e ele já, assim, simplesmente ele falou que ele precisava de uma ressonância e que ele não poderia abrir o meu abdômen de cima a baixo sem saber se tinha um câncer dentro de mim, se era no fígado, no intestino. Foi assim a consulta, de uma maneira, para mim, um pouco diante da minha situação, né, que eu já estava nervosa, digamos, um tanto desesperadora ainda, né, aumentando ainda mais o meu desespero. E feito essa tomografia, foi quando eu retornei a pensar, né, em relação à questão de procurar um especialista, um gastro, né, e busquei o mais próximo que a gente tinha, que era em Sinop, e ele sugeriu uma punção. Como que é feita essa punção? Sem anestesia geral, sem sedação, a única anestesia é a anestesia local, ali onde eles fazem uma pequena incisão para ser colocada uma agulha mais profunda, né, para alcançar esse cisto que estava atrás do meu fígado. Ele era muito grande, em torno de 16 centímetros, e dentro dele continha 1,5 litro de líquido. Parte desse líquido inicial foi retirado para a biópsia, que deu negativo para o câncer. E na hora que o médico impulsionou essa agulha dentro de mim para romper o cisto, foi uma dor intensa. Essa punção feita sem anestesia é algo desumano até, porque eu gritei muito, foi muito desesperador. Na hora eu só pensava, Deus, não me deixe sozinha. E eu lembrava da minha filha, que estava em casa, e o meu filho estava lá fora me ouvindo gritar. Gritos desesperadores, porque a dor é imensa. E passado por esse processo, tirado 1,5 litro do líquido, foi deixado um catéter ali para poder escoar, se por acaso viesse a produzir mais líquido, né? Fiquei aproximadamente por 1 mês com aquilo, até que não existia mais nada. Eu voltei lá, foi feito um outro exame de imagem, né? Uma ultrassom, e nisso, esse processo todo, eu contei com a ajuda de pessoas, porque
eu tive que fazer uma rifa, enfim, para poder pagar por esses exames que não são baratos por aqui na minha cidade, né? E o procedimento também não fora barato. Enfim, fiquei aproximadamente um mês e alguma coisa com aquele catéter, até que, voltando lá, o médico decidiu que deveria retirar o catéter porque já não existia mais líquido. Porque a proposta dele era, se não retornasse mais líquido, não havia mais necessidade de cirurgia, né? Mas era um teste, uma das possibilidades, né? Para serem usadas ali naquele momento.